the hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Essa passagem muitos conhecem como ou os pastores contemporâneos, ou até você que já participou de alguma igreja, uma igreja humanista, uma igreja triunfalista, que prega o triunfalismo, que você nasceu para vencer. Eles usam essa passagem para dizer que tudo que você perdeu será restituído. Tudo que você perdeu será conquistado, o que estava morto na sua vida. Eles não dizem você que estava morto, mas eles dizem o que estava morto na sua vida. Vai ser ressuscitado, Deus vai trazer para si de novo. É como diz aquela canção, restitui, eu quero de volta o que é meu. É como a gente sempre fala, meu amigo, se a gente querer realmente o que é nosso, a gente não estaria aqui. Estaria onde? No inferno. Por isso que Cristo rasgou o tratado de dívida, porque o que é nosso é a condenação. É isso que a gente falava no programa da rádio ontem, sobre a depravação total do homem. O homem já nasce totalmente depravado. Isso o Salmo 51 mesmo fala, Davi mesmo fala, da madre da minha mãe eu nasci em iniquidade, em pecado. Não há criança inocente, todos pecaram, toda criança também tem pecado dentro de si. Todas as crianças, todo ser humano já nasce corrompido pelo pecado devido à primeira queda do homem. E quando Deus ele dá essa visão para Ezequiel, quando Deus mostra, através dessa visão, não é um fato que aconteceu realista, foi uma visão que Ezequiel teve, porque essa Bíblia diz que o homem está direito a morrer uma única vez. Se esses homens morreram, já estavam em estado dos ossos, está praticamente parecendo dentro daquele vale, então não tem como voltar ao normal, né? As mulheres perderam seus maridos, e depois os maridos batendo na porta, aparecendo lá depois de muitos anos, não é? Foi uma visão que eles tiveram, ou que ele teve. A visão que Ezequiel teve referente ao vale de ossos secos, essa visão estava relatando o estado de miséria do povo de Israel. Deus não estava falando assim, pessoal, vocês perderam aquilo que foram praticamente perdido por causa da desobediência, eu vou restaurar. Não. Deus está mostrando o quanto que o homem ele é morto diante da face de Deus. O quanto que o homem é incapaz diante da face de Deus. O quanto o homem não tem vida por si próprio. O homem não pode dizer, tudo que eu tenho eu conquistei, sabendo que a própria palavra de Deus diz que Deus coloca tanto querer quanto realizar na nossa vida.
A soberania de Deus é constante dentro da gente. Davi mesmo falava que os passos dele estavam já escritos no livro da vida. Tudo que Davi fazia já estava escrito. Davi mesmo fala nos Salmos: Senhor, tu me sondas, em tudo me conheces. Até o meu deitar, Senhor, tu sabes. Até o meu levantar também sabes. Antes de eu pronunciar qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabia o que eu ia falar. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que aquele povo, o povo de Israel, não carecia apenas de mantimento, mas era necessário que houvesse um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Você pode ver que a falta de arrependimento não vem nos dias atuais, no século 21. Muitas pessoas dizem, e de fato nós vivemos a pior geração de cristão de todos os tempos, cristão mole, cristão frívolos, cristão frios na fé, que são cristãos dentro da igreja, como a gente sempre fala, e é notório na vida de muitas pessoas, infelizmente, pessoas que estão mortas dentro da igreja, pessoas que estão já sepultadas dentro da igreja, e é necessário que o próprio Deus use o profeta para dizer, como o próprio Deus falou: Filho do homem, pode esses ossos ressuscitarem? Pode esses corpos criarem vida? O que é que o profeta falou? Senhor, não sei, tu sabes, somente Deus sabe. Não foi por oração, não foi por campanha, não foi pela força do pastor, foi pela palavra, pela palavra. Você vai ver que através da palavra há vida dentro do homem morto. Você vai ver que pela palavra o homem que estava morto, ele começa a criar vida. Mas tem dois estágios na vida de um homem: aquele que através da palavra ele começa até a reconhecer os erros dele, mas ainda não nasceu de novo. E aquele homem, como diz a própria palavra de Deus no livro de Ezequiel, que por 2 vezes o profeta a ele proferiu a palavra de Deus, e na segunda houve um vento impetuoso dos 4 cantos da terra que encheu aqueles homens de vida e se levantaram, o exército inumeroso. Ou seja, na segunda vez que o profeta profetizou contra aqueles ossos. Amém? Olha o que diz Ezequiel capítulo 37. Presta muita atenção. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: olha só, profetiza a esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles. Pode ver que ele profetizou, se levantou, sim ou não? Começou a criar carne, começou a criar tendão, começou a criar músculo, começou a ter forma, mas ainda não tinha espírito. Aí diz assim, então, versículo 9, então ele me disse, segunda vez, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Olha só, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram,
e pereceu as nossas esperanças. Estamos de todo exterminados. Olha para cá um minutinho, depois a gente vai continuar o resto. Que maravilha. Só não entende quem não quer, não é? Aí cai no assunto dos falsos profetas, dizendo que Deus quer o melhor para você, que Ele quer restaurar a sua vida, que Ele quer fazer de você um vencedor, que Ele quer fazer de você uma pessoa que conquista tudo, e não se preocupe, o que você perdeu você vai conquistar, é promessa de Deus. Não é isso que eles falam? Esses ossos são toda a casa de Israel, mortos. Mortos no quê? Nos seus pecados, nos seus delitos. Isso o profeta estava profetizando no tempo do exílio. As pessoas foram exiladas, estavam dispersas por causa do pecado, por causa da dureza do seu coração. E o próprio Deus usa um profeta. Para você entender, o vale de ossos secos era um lugar de ruínas, um lugar escuro, meu Deus, repleto de trevas. Não havia vida e nem esperança. O vale de ossos secos é um lugar que não tinha vida. Deus usa o profeta, levanta o profeta Ezequiel através de uma visão e leva ele até esse vale de ossos secos. É como se Deus pegasse o pastor Mike hoje em visão e colocasse dentro de um vale de ossos secos, no meio de um cemitério, e mostrasse: está vendo, pastor, está vendo esses ossos, está vendo esses corpos caídos? Isso aí são o teu povo, a tua igreja. Está aí a tua igreja. Profetiza contra eles, profetiza a minha palavra, profetiza o meu espírito. Assim como o profeta falou: Senhor, não sei, tu sabes. A virtude foi para ele, a soberania foi para Deus. O profeta reconheceu que tudo só poderia ser feito através de Deus, através da palavra. Através da palavra. Como que um homem pode ter vida hoje dentro dele? Através da palavra. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. A pregação de Jesus Cristo, é isso que Paulo fala. Se hoje vocês estão limpos, não é pela oração que o pastor fez, não é pelo jejum que o pastor fez, não é pelos 7 dias de campanha, não, é pela palavra. Por isso que a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que é fé? É vida. Só pode ter vida dentro da gente quando nós ouvimos a palavra, mas a palavra não fica estacionada dentro da gente. Ou não é como a parábola que o próprio Cristo falou da semente, que uma boa parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos sufocaram. Outra boa parte caiu no meio de pedras, criou até raiz, mas como não tinha terra, secou e morreu. A palavra está sendo pregada, mas aí tem gente que está morta. A palavra foi anunciada há já 2 anos e meio, quase. Mas ainda tem gente que está dentro de um vale de ossos mortos, sem vida, sem músculo, sem esperança, sem Espírito Santo. Não podemos dizer que nós temos o Espírito Santo se nós vivemos em ruínas, na obscuridade, nas trevas. Eu não estou falando por você, meu amigo, perecer nas coisas materiais dessa terra. Eu estou falando da parte de vida, do Espírito Santo. O homem ter dentro de si o Espírito de vida, o galardoador da nossa salvação. A guarda da casa desfaleceu na sua força e vigor. Todos aqueles homens que o próprio profeta estava profetizando estavam mortos, estavam com a sua guarda desfalecida, a sua força caída, o seu vigor caído. Isaías diz o quê? Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor serão como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é confiar no Senhor? O que Deuteronômio fala? Que a gente pregou esse tempo atrás. O próprio Deus diz assim, que Ele coloca o seu filho, o seu povo, no meio do deserto, para perecer, passar fome e necessidade, para provar o que estava no seu coração, só para provar. Se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 7, ainda ele fala assim, para provar o que estava no seu coração. Se Deus provar você na ruína, será que você vai continuar fiel a Ele? Ei, gente,
Pastor, a história de Jó é uma maravilha. Eu me encanto quando eu ouço a história de Jó. Um homem que perdeu tudo. Um homem que perdeu filho, perdeu bens, perdeu servo, perdeu cevado, e ainda lhe restou essa mulher, a única que poderia dar uma palavra de vida para o seu marido, mas disse: Jó, por que você não amaldiçoou o seu Deus? E morre. O grego não está falando amaldiçoa. Se você ler no original, a mulher de Jó falou assim: Jó, por que não abençoas o teu Deus e morre? Ela falou de uma forma sarcástica, de uma maneira que fala: tá vendo? Você está padecendo porque você confia tanto, abençoa o seu Deus, continua confiando nele. Olha o estágio, Jó, que você chegou, de tanto que você confia nesse Deus. O que Jó falou? Você fala que nem louca, você é louca, mulher. Em outras palavras, jamais eu faria isso, porque eu sei em quem eu confio. Pode nos faltar tudo menos Deus. Jesus é suficiente na nossa vida, meu irmão. Cristo é suficiente dentro da gente. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Podemos perder tudo, podemos andar como Jó andou, podemos ser Lázaro, o mendigo que foi para o seio de Abraão. Mas será que a gente está disposto a perder tudo para ganhar lá em cima? É como eu sempre falo, eu fiz uma pregação esses tempos atrás. Para você conquistar lá em cima, você tem que perder muitas coisas aqui embaixo. Não é? Não é questão de obra para ser salvo, é questão de galardão, é questão do quanto você quer de Deus, é questão do quanto você está disposto a perder, é questão do quanto você está disposto a renunciar, porque é isso que Cristo falou, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar as suas vontades, negar a si mesmo? É eu me esvaziar de mim, para que o Espírito Santo me preencha nas minhas dificuldades, e eu possa confiar mais, e eu possa me entregar mais, e eu possa ter o Espírito, aquele Espírito Santo, a nossa maior garantia de vida, que o mundo não conhece, o mundo não pode ter. A própria palavra de Deus fala isso, meu Deus, que o mundo não pode ter o Espírito Santo, mas nós temos e nós cremos, nós somos privilegiados por Deus, porque nós recebemos tanto Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo no mesmo propósito, na obra salvífica do homem, porque se não fosse os três, o homem não se salvaria. Se não fosse os três, a gente nem estaria aqui. Amém? Ou seja, a obscuridade, a escuridão, as trevas tomou conta daquilo que outrora renascia o resplendor da maravilhosa luz de Cristo. Você acha que aquele povo que estava morto, entre aspas, não ouviram o Evangelho de Cristo? O que é que Paulo fala? De certo, ouviram, porque o Evangelho foi pregado nos quatro cantos do mundo, todos ouviram. Não aqueles que dizem: pastor, eu sou inocente, eu não ouvi o Evangelho de Cristo. Não, seja todo homem condenável diante de Deus. Se ele fala todo homem condenável, é sinal que o sermão foi pregado, mas ele tornou em forma de juízo para a condenação eterna do homem da iniquidade, do homem da perversidade, como a gente acabou de falar no começo do culto. Não há quem te arranque da mão dele, não há quem te arranque da mão de Deus. Horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, horrível coisa é. Se você cair na mão dele, não há quem te tire de lá. Não há oração do pastor, não há oração do obreiro, não há intercessão da igreja, como houve no livro de Atos, se eu não me engano, quando a igreja orava para tirar Pedro da prisão, mas Tiago foi morto à espada. Se vocês caírem na mão de Deus Todo-Poderoso, horrível coisa vai ser. Não há quem vai te arrancar da mão dele. Um vale de ossos secos, homens que estavam degenerados, homens que estavam arruinados por causa dos seus pecados, um lugar de morte, meu Deus, um lugar de luto, um lugar de escassez e sequidão, porque era tudo ossos secos. A Bíblia não disse que pelo menos tinha uma pessoa que não se decompôs, não, todos se decomporam, todos estavam como ossos secos, um lugar de espanto e pavor. Não havia vida, não havia saída e nem lugar de regozijo. Não havia nada disso naquele vale. Ou seja, se não fosse a boa e mera vontade de Deus ter usado um profeta pregando a sua palavra, ninguém daquele vale se salvaria.
Dois pontos principais do calvinismo clássico. Dois pontos principais da fé reformada. Dois pontos principais das doutrinas da graça. O primeiro nós pregamos ontem, a depravação total do homem. Um homem totalmente depravado, caído na primeira queda, que por um homem entrou morte no mundo. Todos morreram no primeiro homem. Todos morreram. Essa passagem nos mostra tanta depravação total, porque mostra um vale de ossos secos, todos os homens mortos nos seus delitos e nos seus pecados, como diz o próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Outrora nós estávamos mortos em ofensas, em delitos e em pecados, e ele nos ressuscitou juntamente com ele. A depravação total. E o segundo ponto, eleição incondicional. Se não fosse Cristo, ou o próprio Deus ter enviado um profeta para ressuscitar aqueles corpos que estavam mortos, o homem não se salvaria. O homem não tinha vida por si próprio. O homem não ressurgia do pó. O homem não ressuscitaria, porque nele não havia vida. Se não fosse esses dois pontos, meu amigo, não havia quem se salvasse naquele vale. Amém? Naquele lugar ninguém congratulava. Ninguém cantava cânticos e júbilos de alegria. Ninguém. Porque não havia voz, não havia cântico, ninguém entoava louvores, ninguém. Porque estavam mortos, não saía pedido de socorro, as suas gargantas estavam secas, não saía som, não saía nada. Infelizmente, todos aqueles ossos se consumiram, e o único som que se ouvia era dos vermes que consumiam aqueles corpos. Era o único som que saía daquele vale. Aonde está mostrando aí que Deus vai ressuscitar o que você perdeu? Aonde está mostrando aí que o que você perdeu na sua vida material, que Deus vai ressuscitar, pessoal? Ei, gente, mas não. Povo bastardo que não lê Bíblia acaba crendo. Povo iníquo, povo que não lê Bíblia acaba crendo. Por isso que eu sempre falo, texto fora de contexto gera pretexto para os falsos profetas, eles trazer aquele povo que não lê Bíblia para perto de si, enganando-os e sendo enganados. Ou seja, o que Deus fala em Apocalipse aquele pastor? Você está morto, e confirma para os que estavam para morrer. É o que eu estou fazendo agora. Infelizmente, a nossa igreja tem se tornado um vale de ossos secos para muitas pessoas. Infelizmente, eu digo isso infelizmente por quê? Porque não faltou o profeta Ezequiel para pregar. Sim ou não? Foi pregado. Foi pregado. Mas eu vou mostrar uma passagem que fala que Deus atraiu com cordas humanas, com cordas de amor. Deus segurou Efraim nos braços e ensinou a andar. Mas eles não aceitaram. Eles queriam andar segundo o desígnio do seu próprio coração. Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Deus em sua soberania ordenou o profeta Ezequiel que profetizasse naquele vale. Soberania de Deus. Por isso que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos mortos. Imediatamente o que era pó tornou-se a ter vida novamente. Ou seja, um profeta usado por Deus para pregar a palavra no meio de um vale de ossos secos. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, somente a primeira pregação não foi o suficiente, porque os homens, mesmo que tivessem toda a sua matéria natural estruturada, ainda faltava uma coisa, que era o Espírito Santo, que era um Espírito. Você pode ver que quando Ezequiel ele profetizou pela segunda vez, aí que houve vida, mesmo que seus corpos estavam ali inteiros, eram meros corpos vazios, sem vida. Mesmo que eles estavam inteiros, mas ainda eles eram considerados como mortos e vazios. É o tipo de igrejas cheias de pessoas vazias. É o tipo de igrejas inchadas, de pessoas rotas, de pessoas mortas, de pessoas desarraigadas, desestruturadas, sem vida. Pessoas que acham que estão, através das suas orações, barganhando com Deus, mas a própria palavra de Deus diz o quê? Eu não os ouvirei. Não ouvirei não. Isso é a própria palavra de Deus que fala. Então Deus soprou dentro deles o espírito de vida.
E não somente depois disso, eles começaram a ter vida. Começaram a ter aquilo que eles não tinham antes, estavam mortos. A vida começou a reinar dentro deles. Porém, como nós, né? Bem como nós, homens mortais. A gente só pode ter vida dentro da gente quando o Espírito Santo soprar o Espírito de vida no nosso coração. Mas através da sua palavra. Através da palavra da verdade. Não havia nada que pudesse aproveitar naqueles homens. Não havia nada que pudesse usar. Tudo era inútil. Tudo era inútil. E como diz o próprio livro de Romanos, capítulo 3, versículo 12, se eu não me engano. Seja todo homem inútil. Todos, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se tornaram inúteis. Todos. A própria palavra fala em Romanos 3,12 isso, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Ou seja, nós, na nossa caminhada de fé, mesmo que outrora estávamos dentro da igreja, mas nós se tornamos inúteis, se tornamos indesculpáveis, se tornamos pessoas que achamos que a mão de Deus está sobre a nossa vida, e por um momento até está, mas pressionando para a condenação futura, e achamos que nós estamos arrasando, achamos que o pouco que a gente faz é o suficiente. Não, meu amigo. Não é pelo seu pouco que você faz com Deus, que você acha que Ele vai se compadecer por você. Não. Se você olhar por toda a história bíblica, desde os patriarcas, dos apóstolos, da patrística, dos reformados, dos avivalistas, de todos os homens do passado, todos eles entregaram o seu tudo. Todos. Tem um pregador puritano que ele era um homem muito de oração. E ele estava com uma pneumonia muito forte, diz a história. Eu estava lendo o livro dos puritanos, quem leu sabe o que eu estou falando. E como na Europa nevava demais, eu esqueci o nome dele. Ele vai na varanda da sua casa, do lado de fora. Ele se ajoelha no meio da neve. E quando ele se coloca de joelho, a neve tampa ele quase até o pescoço. E pneumonia. E cada oração que ele fazia, ele tossia. E quando ele tossia, saía sangue das suas narinas. E a neve se misturava com sangue. E diz a história que ele morreu ali, orando. Um guerreiro que não baixou sua guarda. Quando Paulo fala sobre o bom combate, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando você combate um bom combate, isso mostra que há um tempo de preparo. Isso não mostra que é da noite para o dia. Eu guardei a minha fé, sabendo que por um momento eu podia resbalar os meus pés, mas eu permaneci firme. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Tem uma permanência, tem uma persistência da parte do homem. Nós temos que permanecer. Nós temos que persistir, nós temos que lutar, nós temos que guerrear, nós não podemos baixar nossa guarda. Se Deus depositou o Espírito de vida dentro da gente, é o mesmo Espírito que nos impulsiona em prol da nossa salvação, e olhamos para o alvo. É aquilo que Paulo fala, eu olho para o alvo, é Cristo o nosso alvo. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Tudo se fez novo na nossa vida. Tudo que nós queremos hoje é Cristo, nada mais. Somente Ele. Olha a vida de todas as patrícias que morreram decapitados, meu Deus. Estuda a história da igreja, você vai ver o que eu estou falando. Estude a história da igreja, você vai ver que todos praticamente morreram martirizados. E a gente, cristão domingueiro, só no domingo. Isso que, quando é no domingo, é ou não é? Quando é no domingo. Me perdoe, meu amigo, mas falta muita fé dentro de muitas pessoas aqui dentro. Falta muito bom testemunho dentro de muitas pessoas aqui dentro. Falta muito caráter de cristão em muitas pessoas aqui dentro. Em muitos. Não digo poucos, eu digo em muitos. Se for botar 90% das pessoas vomitam santidade, mas não tem nada disso dentro de si. Querem buscar Deus só dentro do culto no domingo, mas sua semana é virada no diabo. É ou não é? Me perdoa a minha sinceridade, mas vocês acham que o pastor, eu sou pastor de vocês, pessoal. Vocês são minhas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do seu. Eu conheço muita gente aqui dentro. Nós sabemos.
Nós sabemos que as pessoas que estão aqui, ou a grande maioria das pessoas que estão aqui, eu não digo todos, nós sabemos que tem gente que é de Deus. Nós sabemos que tem gente que, se fosse pelas obras, por um momento ela até poderia ser salva, se fosse pelas obras, nós sabemos. Mas nós sabemos, meu amigo, que tem muita gente que a sua vida, ou ela mesmo, está dentro desse vale de ossos secos. Se Deus me puxasse em espírito e me colocasse dentro de um vale, eu poderia ver as pessoas mortas lá. Senhor, eu preguei, eu profetizei. Mas teve muitos que não levantaram. Teve muitos que não criou carne, tendões, não criou veia, não criou nada. Teve muitos que continuaram caídos, ou talvez teve muitos que por um instante começaram a se regenerar o seu corpo, começaram a criar a matéria, mas faltou o Espírito. Não porque não foi pregado, mas deixaram os rudimentos do mundo tomar conta delas. Deixaram. Ou seja, você vê a passagem mostrando um vale de ossos secos, de pessoas mortas, de homens mortos que ouviram a palavra da verdade, mas através da palavra, e quando a palavra foi pregada, esses homens que estavam mortos fizeram o quê? Começaram a criar vida. Tudo pela palavra. A ação transformadora do Espírito Santo foi o que trouxe vida para esses homens. No meio daquele povo, tudo aquilo que Deus fez, foi isso, tudo pela sua palavra. Tudo que foi feito no meio daquele vale foi pela palavra. Por isso que eu digo, não caia na ilusão que uma oração que o pastor faz vai mudar a sua vida. Não vai, pessoal. Paulo, quando ele diz Paulo diz assim: o desejo do meu coração e a minha oração por vós é pela salvação de vocês. Pela salvação. Paulo, em nenhum momento você não ora, Paulo orando para bem material, não ora para nada. Paulo ora para a salvação, mas era o desejo do coração dele. Se Deus não vai te salvar, não é minha oração que te salve, meu amigo. Se Deus não vai te trazer com laços de amor, não é o pastor com toda a sua benignidade, com toda a sua temperança, com toda a sua mansidão, que vai atrair vocês com cordas humanas. Não é o pastor, é a própria vontade e mera boa vontade de Deus na sua vida. Não sou eu, é o próprio Espírito Santo que convence, não é o pastor, é a palavra da verdade. Mas cuidado o caminho que você está trilhando. Uma hora, o próprio Deus, cuidado pessoal, a gente já está falando há muito tempo, o próprio Deus vai colocar os pés para que se resvalem o mais rápido possível. Não brinque com o evangelho. Depois que você estiver num sepulcro, não disse que o pastor não avisou, não disse. Tem muita gente que talvez vai estar chorando, está lá, coitado, estava na igreja. Eu estava conversando com quem, meu Deus, eu não lembro. Na verdade, tem muita gente que fala, e vocês também já sabem, né? Quantas pessoas que eram da igreja, mas saíram e hoje não querem mais saber de evangelho. Mas, o dia em que o fôlego de vida ser tirado deles, aí eles vão lembrar de tudo que foi pregado. E vão querer mais uma chance. E vai ter mais uma chance? Não vai ter mais. A chance é agora. Se arrependa enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Você deixou o primeiro amor, como diz Apocalipse capítulo 2. Arrepende-te e lembre de onde caíste. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando, ouça, meu Deus. É difícil ouvir. Muitas das vezes nós ouvimos, mas não colocamos em prática. Da nossa boca, como diz a própria palavra, é um sepulcro caiado. Falamos palavras mortas, meu Deus. Nós somos como morto. Do nosso interior é como um sepulcro caiado. Somos bonitos por fora, mas por dentro estamos podres. Era isso que Jesus falava para os fariseus. Vocês são como sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. Por dentro há um defunto. Por dentro não tem vida, está morto. É isso que a gente está falando agora. Como está escrito em João 15,3, como eu acabei de falar. É pela palavra de Deus que a gente se limpa do lado de dentro. Amém? Pela palavra de Deus. Ou seja, se não fosse pela palavra que a gente tivesse pregado, aí você poderia dizer que havia inocência dentro de vocês, mas não tem mais não. Não tem mais inocência porque vocês ouviram o que foi pregado. Salmo 32:3. É só uma passagem rapidinha, que é um complemento do que está escrito em Ezequiel 37, até está lá
um pedacinho. A parte de Ezequiel 37:11, que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. É o que está escrito agora que a gente vai ler, Salmos 32:3. Todos acharam? Salmos capítulo 32, versículo 3. Olha o que ele fala: enquanto calei os meus pecados, secaram os meus, tem Bíblia que diz: envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que significa a palavra estio? A palavra estio, já viu aquele verão seco, aquele verão ardente? Isso é um estio. Então, ou seja, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O próprio livro de Salmos diz: enquanto eu calei os meus pecados, secaram-se os meus ossos, através dos pecados. Enquanto eu tinha cometido pecado e eu não cheguei diante do Senhor para confessá-lo, meus pecados ou meus ossos estavam secos, pessoas mortas. É isso que o próprio profeta falou lá no livro de Ezequiel 37. A mão de Deus pesava sobre ele, pesava, não era para o bem, era esmagando o homem da iniquidade. Você pode ver que a própria palavra fala isso. O homem da perversidade, o próprio Deus pressionava de dia e de noite, o vigor foi tirado, as forças foi tirada, não havia esperança. A própria palavra de Deus está mostrando isso. Ou seja, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós estamos se calando diante de Deus com os nossos pecados, estamos cedendo. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar. E se não confessarmos, não vai ser perdoado. O pecado vai estar em haver com Deus. Nós temos que confessar. E confessamos, nós vamos voltar a praticar o mesmo? Não. Vai e não peques, e não peques mais. Vai e não peques mais. É isso que a palavra de Deus fala. Para a gente encerrar, Oséias capítulo 11. É um profeta menor? Oséias capítulo 11. Lembra que eu sempre falo? Tem gente que fala assim: pô, mas o pastor não prega o amor de Deus? A gente prega todo dia, né? Eu vou mostrar para vocês o amor de Deus. Eu vou mostrar o amor de Deus. Como que manifesta o amor de Deus? De que forma? Vocês sabem que o pai que repreende, ele ama, sim ou não? Era isso que Deus fazia. Se é pregado sobre ira, é através do amor que se manifesta a ira. A gente sempre fala isso. Oséias capítulo 11, só o cabeçalho diz assim: o amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. Olha o que ele fala: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, da minha face. Olha o que Deus está falando. Quando Israel era menino, ou quando ele estava caminhando, quando começou a caminhar na fé, quando ele começou a ouvir o Evangelho, o próprio Deus disse o quê? Eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, mais eles se dispersavam, se desviavam. Quanto mais Deus atraía eles, mais eles se afastavam. Deus amou o povo de Israel, sim ou não? Está falando aqui, meu Deus. Mas quanto mais Deus chamava, o povo fazia o quê? Se desviava, fugia da santificação, da santidade, da vida piedosa. Eles fugiam, eles não queriam isso. Eles queriam fazer com que o seu próprio coração dominasse a sua carne. Eles queriam fazer com que o caminho que eles trilhassem seja um caminho agradável a eles, mas não é isso que a palavra fala. Olha o que diz: tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia, versículo 3, 11:3, todavia eu ensinei a andar a Efraim. Olha só, tomei-o pelos braços, mas não atinaram que eu os curava, ou seja, não reconheceram que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas,
com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas os assírios serão seu rei, porque recusaram converter-se. Eles fizeram o quê? Recusaram converter-se. A espada cairá sobre a sua cidade e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Não querem se converter? O que Deus falou? Que o rei da Síria vai fazer o quê? Vai pegar a espada e vai desembainhar sobre aquela cidade, vai matar todo mundo, matar criança, matar mulher, que aparentemente são justos, é ou não é? Ah, pastor, cadê o amor de Deus? Não se manifestou? Sim ou não? Se manifestou. O problema do povo é que eles querem ouvir só as palavras que Deus os atraía com cordas humanas, graças a Deus por isso. Mas esse povo, mesmo que Deus os chamava, como Deus atinava sobre eles, eles não reconheceram que era Deus que os curava. E quanto mais Deus chamava, mais eles se dispersavam, iam cometendo, praticavam pecado, sacrificavam os balaíns, cometiam iniquidade, queimavam incenso às imagens de escultura. E o que o próprio Deus fala? Colocou na terra estrangeira, na terra inimiga, e o rei da Síria matou todo mundo, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O nosso povo é inclinado a se desviar de Deus, a desviar. Não acha você que estar dentro de uma igreja não significa estar desviado? Tem muita gente dentro da igreja que já se desviou há muito tempo. Não aceita o que o pastor prega. Quando o pastor prega uma coisa que ela não aceita, ela contradiz. Tem muita gente na igreja, cristão de tempo na igreja, que o que o pastor prega, não acho que é assim, meu amigo. Então pega a Bíblia e me mostra onde eu estou falando errado. Ah, não, pastor, Deus, ele mudou. Não, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais há de passar. Não, Deus não é mais o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. É o mesmo Deus irado, o mesmo Deus que fulmina, o mesmo Deus que faz o fogo descer do céu. É o mesmo Deus, não mudou. Ele continuou o mesmo. O que mudou foi a vida piedosa das pessoas. A semana é uma desgraça. A semana é palavra de baixo escalão, falso testemunho dentro de casa. A semana vivem como mundanos dentro de casa, endemoniados dentro de casa. A semana deles são como pessoas que até o mundo pratica obras melhores do que eles dentro de casa. Meu Deus, até quando a gente vai viver esse evangelho na nossa vida, ouvindo as mesmas palavras que foram proferidas pelo profeta Ezequiel, e vamos continuar mortos nesse vale? Até quando, meu Deus, nós vamos continuar ouvindo as palavras de vida eterna e nós vamos continuar vivendo nas trevas? Até quando? Até quando você, crente, vai continuar sendo essa pessoa de dupla personalidade, usando uma máscara? Posso esconder do pastor, mas você não pode esconder dele, não se esqueça disso. Pode esconder de mim, mas dele não. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o mais oculto seu. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que todo homem que pratica iniquidade não herdará o reino dos céus. Não adianta, meu amigo, não há nada oculto que não seja revelado, por mais que você tenta reter por um tempo, mas a verdade há de ser revelada. Ao filho da iniquidade, o anticristo dentro de você há de ser revelado. Demora o tempo que for, mas uma hora há de ser revelado. Amém? Amém. É o que a palavra de Deus fala. Eu vou falar o que eu falo sempre, quase todo culto, e o que eu comecei falando lá na outra igreja, e todo mundo é prova e como funciona. Quem é mau e tenta ser bom é por um tempo, mas depois se revela. Sim ou não? Não adianta, meu amigo. Quem é mau e tenta ser bom vai ser por um tempo, mas depois vai se revelar. Vai se revelar dentro de vocês. Ou seja, se você está no vale de ossos secos, faça, não é por você, mas a palavra está sendo pregada. Amém? A palavra está sendo anunciada. Agora, pastor, está trilhando no caminho da maldade, da iniquidade, da mentira? Está trilhando no caminho da perversidade? Começa a mudar a partir de hoje, porque vai haver um tempo que não terá mais tempo.
O dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, vai ser tirado o Espírito Santo, vai ser tirado o entendimento da palavra e não tem mais quem pregue para vocês. Não tem mais quem. Se você for salvo. Amém? Se você é uma pessoa salva. Porque se você é uma pessoa salva, você não vai demonstrar aqui dentro não. Você primeiramente vai demonstrar em casa, depois para os seus amigos, depois no seu trabalho, e aí a gente vai crer que realmente você é uma pessoa salva. Caso contrário, meu amigo, não adianta querer mentir, que a própria palavra de Deus mesmo fala que aqueles que negam a própria palavra ou o próprio Cristo é um anticristo. Não é um líder que vai se revelar, é um anticristo, meu amigo. E não queremos ser chamados de anticristo. Amém? Nós queremos ser chamados de filhos de Deus. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Guarde no seu coração, guarde no mais íntimo do seu coração. Não deixe que essa semente que foi plantada hoje, as aves dos céus comam. Ou não deixe que essa semente que foi plantada hoje caia no meio de pedras, ou no meio de espinhos. Não. Chegue em casa, faça diferente. Largue um pouco o entretenimento. Deixa de lado o entretenimento. Vai se conectar mais com Deus, vai ter vida piedosa. Por isso tem muita gente fria dentro da igreja. Por isso tem muita gente carnal dentro da igreja. Por isso tem muita gente que é duvidosa a respeito da sua salvação. Não levante a sua mão quando nós falamos que se você tem certeza da sua salvação, quando você levanta só para mostrar para os outros. Não adianta levantar, meu amigo. É aquilo que a gente fala. Você pode mentir para o pastor, mas para ele você não pode mentir. Não adianta. Se o pastor fala assim, quem tem certeza da sua salvação? E grande maioria das pessoas levantam a mão, mas sabe que não é pessoa salva, sabe que não tem certeza. Eu levanto para não ficar feio para mim, pastor. Não é comigo não, pessoal. A briga vai ser com ele. Hoje ele é nosso advogado, sim ou não? Mas amanhã será um justo juiz. Deixa eu contar uma história e já vou terminar. Conta essa história de um rapaz. Eu não lembro se alguém me falou, eu li. Um rapaz que ele, num trajeto de trânsito, ele atropela uma pessoa e mata essa pessoa. Ele matou, a pessoa estava ultrapassando a faixa, ele pega e mata a pessoa. E ele vai para o júri, ele vai ser condenado. Só que ele vai à procura de um advogado muito bom. Ele começa a pesquisar. E quando ele encontra um advogado muito bom, um dos melhores advogados, não somente do país dele, mas do mundo. E ele contrata esse advogado. E quando ele contrata esse advogado para resolver a causa dele, você sabe que um bom advogado tem que pegar uma causa que era impossível de ser resolvida, ele tem que resolver. Sim ou não? Ele pega esse advogado e ele vai para o tribunal. E o juiz está lá sentado. E esse advogado, com toda a excelência dele, começa a defender esse rapaz que era culpado. Ele matou alguém na faixa de pedestre. E quando ele mata alguém na faixa de pedestre, ele tem que resolver essa causa. E o advogado começa a falar, olha, eu coloco agora a causa do meu cliente, assim, assado. E esse advogado consegue conquistar o juiz, e o juiz da causa ganha para esse rapaz. Ele saiu impune, sem nenhuma condenação. E pega e vai para casa. Depois de muitos anos, ele pega o carro dele de novo, numa loucura, bebe, vai lá e mata outra pessoa. Lá novamente, ele vai ter que ir para o juiz. E ele desesperado, atrás do contato do advogado, só que ele perdeu o contato do advogado. E ele pega e começa desesperado, perguntar para as pessoas, se conhece o advogado tal? Não conhecemos, você conhece o advogado tal? Aí tem que falar assim, olha, eu conheço um advogado muito bom. Aí pega e cede um advogado para esse rapaz. E esse rapaz vai de novo ao tribunal. E quando ele chega no tribunal, ele olha o juiz sentado na cadeira, e quando ele olha, era o advogado dele de muitos anos, lá atrás, que se tornou juiz e estudou para se tornar juiz. E quando o advogado dele, esse que ele conquistou pela segunda vez, vai começar a colocar a causa, expõe o que ele fez, o juiz bate o martelo e diz, condenado. Jesus Cristo, hoje ele é nosso advogado. A causa impossível de ser resolvida era o homem ser salvo por si mesmo. Nós temos vida por ele. Amém? Agora eu vou andar na condenação ou vou andar nas condições do meu coração. O mesmo advogado que trouxe vida para mim, me tirou das amarras do diabo, ou me tirou de baixo, como diz a própria palavra, da obscuridade, vai ser o mesmo que no último dia vai julgar as minhas causas. Porque no primeiro momento ele me livrou daquilo que eu andava, e eu continuei praticando as mesmas coisas. Amém? Ou seja, não há quem
como diz a própria palavra, não há inocente. Ele não terá por inocente o culpado. Não vai ter por inocente o culpado. Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus que ele merece. Dê um bote para ele.